Enem 2019, essa questão envolve volume de cilindro. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1 até o R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metro. Então está aqui o esquema, né? O reservatório central ligando a outros 4 reservatórios. As ligações entre o reservatório central e auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metro de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximo às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem um fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é. Então, qual é a ideia? O reservatório central ele está cheio de água. Os outros 4 vazios. E nós vamos liberar aqui os 4 registros. Então, a água do reservatório central vai passar para os outros 4 reservatórios. E vai chegar um determinado momento que os 5 reservatórios terão água da mesma altura, pela mesma altura. Tá? Já que o cheio vai passar água para os vazios, então vai chegar um momento que todos eles vão ficar com a mesma altura. E é isso que o exercício quer saber. Então nós temos uma situação antes e uma situação posterior. Então o que acontece antes? Antes, o único reservatório que tem água é o central. Então nós precisamos calcular o volume desse reservatório. Tanto o reservatório central, quanto os menores, quanto as tubulações, são cilindros. E para calcular um volume de um cilindro, nós vamos utilizar aqui a área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo. Então, para calcular o volume, nós vamos fazer πr ao quadrado, que é o volume de um círculo, vezes a altura do cilindro. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar em todas as partes. Então, antes, o volume é πr ao quadrado vezes h. Então, o que nós temos? No reservatório central, ele tem um formato cilíndrico e o raio interno é 2 metros. Então, o raio aqui nós já temos. O raio vale 2 metros. Então, π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 3,3. Então, vezes 3,3 ou 3,30. Então, isso vai ser igual a π vezes 4 vezes 3,30. Então, o volume antes vai ser igual a 13,2 π metro cúbico. Esse é o volume antes. O depois, o que vai acontecer depois? Vamos lá, vamos pensar aqui no depois agora. O reservatório central vai ceder água para os seus 4 reservatórios vizinhos. Então, como que vai ficar o volume dele? O volume é dado por essa expressão. Então, vamos pensar o seguinte. Nós vamos ter o volume do reservatório central mais o volume dos reservatórios vizinhos. Vamos chamar aqui de RP, volume pequeno. VP, volume pequeno. Só que os 4 reservatórios são iguais. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 4. Mais o volume dos canos. Como os canos são iguais, nós vamos pegar 4 vezes o volume dos canos. E isso, no final, tem que ser igual a justamente o volume total, que é o volume antes. Então, volume de qualquer cilindro, né? Todos aqui são cilindros, então nós vamos fazer πr ao quadrado
vezes H mais 4 vezes πr ao quadrado vezes H mais 4 vezes πr ao quadrado vezes H. Isso no final tem que dar 13,2 π. Vamos substituir quem é quem. Então, no reservatório central, o raio dele, de acordo com o enunciado, né? O raio interno é 2 metros, nós já utilizamos. Então, vai ficar π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura que eu não sei qual será, né? Porque vai ceder água para os outros, então vamos deixar a altura x. Mais 4 vezes o π, vezes o raio do reservatório pequeno. O raio do reservatório pequeno é quanto? Então, as ligações, ou melhor, aqui em cima, né? Os reservatórios cilíndricos de R1 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metro. Então, o raio é 1,5 ao quadrado. A altura eu também não sei, porque vai igualar com o reservatório central. Mais 4 vezes o π vezes... Bom, os conectores, eles têm aqui no caso 0,10 metro de diâmetro interno. Bom, se o diâmetro é 0,10, o raio vai ser 0,05 ao quadrado. E o comprimento é 20 metros, que teoricamente seria a altura. Então, vezes 20, isso é igual a 13,2 π. Só que todos os termos têm o π. Então, a gente pode simplificar π por π. Então, vamos cortar eles. E vai sobrar o seguinte. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, fica 4x mais 1,5 ao quadrado dá 2,25. 2,25 vezes 4 vai dar um total de 9. Então, 9x. Mais 0,05 ao quadrado, isso dá 0,0025. Vezes 4 vai dar 0,0100. Vezes 20 vai dar 0,2. Isso é igual a 13,2. Então, sobrou aqui 4x mais 9x, 13x, que é igual a 0,2 troca de menos, vai ficar menos 0,2. Então, 13,2 menos 0,2 vai dar um total de 13. Logo, 13x é igual a 13. Então, temos que o x tem que ser igual a 1. 1 o quê? 1 metro. Então, na hora que os reservatórios igualarem as suas alturas, a altura de ambos será de 1 metro.